E aí, galerinha, beleza? Estamos aqui para mais um conteúdo de língua portuguesa. Eu prometo que o próximo assunto que eu trouxer, depois deste, será um assunto de literatura, né? Já vimos alguma coisa de língua portuguesa e tenho recebido algumas sugestões para falar sobre literatura. De repente começo lá pela literatura informativa, que é o início da nossa vida cultural nesse país, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que não são complicados. Lá vem eu de novo, né? Eu e minha mania de dizer que nada é complicado, mas vocês vão ver que é mamão com açúcar. Vamos falar hoje sobre numeral e artigo. Vamos começar pelo numeral. Eu acredito que quando alguém fala numeral na sua frente, automaticamente acende aquela luzinha lá de alguma coisa que indica a quantidade de seres, alguma coisa que indica vários seres, não é isso? Isso é um numeral, sem problema nenhum. É fácil ou não é? Demais, né? Se eu falo para você, por exemplo, uma frase bem bobinha desse tipo: os 4 últimos ingressos foram vendidos há algum tempo. Os 4 últimos ingressos foram vendidos há algum tempo. Dá para você perceber nitidamente que a palavra que indica quantidade aí é justamente a palavra 4. Os 4 últimos, então a palavra 4 te dá essa ideia de número, de quantidade de ser. Quais são os seres? Ingressos, ok? Beleza? Bem fácil isso. Novamente, chega a dar nojo de tão fácil que é. Olha o outro exemplo bem bobo que eu separei para você ver. A primeira pessoa da fila pode entrar, por favor. Neste caso aí, eu não tenho uma quantidade, mas a palavra primeira indica a ordem em que esta pessoa está numa sequência de seres, né? Então ali você tem uma fila. Nessa fila, brasileiro adora uma fila. Se você quiser saber na Europa onde tem brasileiro, veja onde tem fila. Se você for aos Estados Unidos e quiser saber onde tem fila, ou quer dizer, onde tem brasileiro, é só procurar por uma fila. Brasileiro é tarado por fila, né? Ele não vive sem uma. A gente aqui no Brasil entra na fila de sacanagem mesmo, né? Só porque a gente gosta. Então olha lá, ó, a primeira pessoa, essa primeira tem ali, ó, na fila várias pessoas, não é isso? Dentro dessa sequência, a primeira pode entrar, por favor, ok? Então essa palavra primeira é o numeral. Você vai ver, conforme a gente for explicando aqui para você, que o numeral ele vai indicar quantidade, ele vai indicar posição, né? Pode indicar fração, ele pode indicar multiplicação, etc, etc, e etc. Adoro etc. Beleza? Então fica bem claro isso, sem problema nenhum, não é? Então vamos dar continuidade a essa bagaça. Antes de entrar na classificação dos numerais, deixe-me lhe falar uma coisa importantíssima para você. Caso você não saiba, numeral, língua portuguesa, nós estamos falando da palavra escrita. Legal? Então, quando você vir um numeral, você com certeza vai encontrar lá a palavra escrita 2 e não o algarismo 2. Ok? Então, na frase, quando você viu lá os 2 exemplos que eu coloquei para você, os 4 primeiros, né?
Não, os 4 ingressos, ou o primeiro da fila. Nessas duas frases aí que você está acompanhando, você observa nitidamente que essas palavras foram escritas para indicar a ideia de quantidade ou de posição. Se eu tivesse colocado o número 4 ou então o número 1 com uma bolinha do lado, que seria o azinho do lado, né, que seria a primeira, beleza? Eu não estaria usando numeral, eu estaria usando algarismos. Então, não confundam alhos com bugalhos, Raimunda com Blimunda. Adoro a Blimunda, personagem impagável de um belíssimo romance da literatura portuguesa. Fica a curiosidade, manda para mim que eu vou satisfazer a sua necessidade de saber quem é Blimunda. Ela tinha mãos macias, botava a mão no cesto esperando a sua vez. Deixa para depois. Continuando então, vamos lá. Vamos falar agora da classificação dos numerais. Existem 4 básicas classificações dos numerais. A primeira, como nós já indicamos aí para você, congelou aqui a minha internet, foi mal. Olha lá, ó, a primeira classificação que nós vamos ver é o numeral cardinal. Nós chamamos de numeral cardinal todos os numerais que indicam quantidade de ser. Fácil. Lembra daquele exemplo que eu te dei lá no início? Mas eu vou te dar um exemplo bem melhor para você entender isso de uma vez por todas. De uma vez por todas. Havia 5 pessoas na fila da farmácia. Estou falando aí? Olha o brasileiro. Havia 5 pessoas. 5, está escrito em algo, está escrito com palavras por extenso. Numeral 5, classificação cardinal, me diz a quantidade de pessoas que estava parada lá naquela fila só por puro tesão, né? Olha o outro exemplo que eu te dou. O mês possui 30 ou 31 dias. Vai depender, né, do mês. Se for um mês de 30, tem 30. Se for um mês de 31, tem 31. Se for fevereiro, aí fevereiro é um caso à parte. Fevereiro não é um mês. Brincadeira, tá, gente? Não leve isso a sério, não. É um mês também. Só que aí ia ficar meio longo ali se eu falasse que tem 28 ou 29, 30 ou 31. Para não confundir, eu botei só isso. Tá bom? Tá? Vamos voltar então para a aula. Legal, então esses 2 numerais que aparecem aí, 30 e 31, são numerais cardinais. Foi? Muito fácil. É ou não é fácil? Isso é tão fácil como você chupar bala. Ela se desfaz na sua boca. Oh, coisa delícia. Tranquinho, né? Deu água na boca. Aquela balinha de coco que você bota na boca e ela vai derretendo. É muito bom aquilo. Tudo bem que dá uma cárie danada. Mas quem liga para isso? É só ir ao dentista. Fácil isso. Beleza. Olha lá, ó. Vamos agora falar da outra classificação dos numerais. O numeral, ele também pode ser ordinal, seu ordinário. Ordinal, como a própria palavra já sugere, me dá a ideia de ordem, de sequência. Lembra do primeiro que eu falei para você? A primeira pessoa da fila pode entrar. Essa primeira aí é um numeral ordinal que nós já vimos lá no início. Mas agora estamos dando nome aos bois. Olha o exemplo que eu separei. O 35º andar estava fechado. 35º andar, para você que não sabe, é aquele 3, 5 com a bolinha do lado, em algarismos, tá?
Escrevendo por extenso é da forma que está aí, ó. Pode confiar que antes eu consultei a Wikipédia para saber se estava escrito certo. Espero que você não consulte muito este lugar. Vamos lá! 35º andar está fechado. Estava fechado, né? Olha lá, ó, existem 992 andares, mas somente o 35º estava fechado. Os outros estavam abertos. Olha lá, ó. Outro exemplo para você. Ela ficou em 56º lugar no concurso. 50º é 56, 56º, 56, né? Mas para você não falar que ela ficou em 56 no concurso, é bom você usar o tal do ordinal, seu ordinário. Ela ficou em 56º. Fácil, né? Então esses são os ordinais. E aí a gente vai, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, centésimo e por aí vai. Milésimo e quando você pensar que não, já cansou de falar. Beleza? Esses são os numerais ordinais, né? Ad infinito. A terceira classificação que eu separei para a gente é justamente o numeral fracionário. Como é que eu sei que o numeral é fracionário? Ora, pois, quando ele me dá a ideia de fração. Legal? Então você tem lá, ó, o exemplo bem bobinho. 1/4 da pizza azedou com o calor. 1/4 da pizza não é a pizza toda? Claro que você deve estar todo querendo ir lá perguntar para a sua professora de matemática o que é 1/4 da pizza. Fácil. Não vou te ensinar agora, mas pegue a sua pizza, corte em 4, pegue um daquele, aquele é 1/4 da sua pizza, ó poltergeist. Legal? Esse 1/4 é fracionário. Diferente de você falar, na minha casa tem um quarto enorme. Por favor, não misture as bolas. Tá legal? 1/4 fração não é 1/4, 1/4 da sua casa. Foi? Beleza, olha o outro exemplo lá de fracionário. Os incêndios destruíram 3/5 da floresta. Não faço a menor ideia como eles mediram isso. Só sei que destruíram. Legal? Então olha lá, ó. Os incêndios destruíram 3/5. Isso é 3/5. Isso é uma fração. Legal? Bem mole, bem tranquilinho, que é para você não se esquecer-se nunca jamais. Vamos agora falar dos numerais multiplicativos. Como o próprio nome sugere, os multiplicativos dão ideia de multiplicação. Não é isso? Multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5 e por aí vai. Legal? Então, olha lá, se eu te dou o seguinte exemplo. Hoje o dobro das pessoas foi atendido na agência, ora bolas. O dobro é um numeral multiplicativo, porque o que é o dobro? O dobro 2 vezes mais, ok? Então faço essa multiplicação, tranquilinho. Olha o outro exemplo que eu separei para você de numeral multiplicativo. Numa sociedade em que os brancos recebem o quádruplo do que os negros conseguem, não existe igualdade social. Concorda comigo? Infelizmente, nós aqui no Brasil temos essa desigualdade gritante, né? Muito mais quando a questão ainda ataca o gênero. Além de negro, se for mulher, então, lasqueira. Mas vamos voltar aqui à questão fundamental. O
quádruplo, 4 vezes mais. Isso quer dizer que uma pessoa de pele clarinha normalmente ganha 4 vezes mais do que uma pessoa de pele negra, ok? Beleza? Então aí nós não temos igualdade social, temos uma desigualdade social. Bem tranquilinha essa questão aí do multiplicativo. O que não é tranquilo é a questão da desigualdade. Legal? Mas vamos lá. Bom, essas são as 4 classificações dos numerais: cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativo. Tem uma outra situação que é o tal dos coletivos, que eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Vamos falar agora da leitura dos numerais, né? Então, você separando os números em centenas de trás para frente, você vai obter conjuntos numéricos. E esses conjuntos numéricos devem ser separados por vírgulas ou então utilizando a palavrinha e, que é uma conjunção, beleza? Então, por exemplo, esse primeiro número que surgiu aí na sua tela, eu tenho 1.203.726. Escrevendo este algarismo por extenso, beleza? Eu vou ter 1.203.203, 203 mil, ok? Vírgula 726, ok? Ficaria dessa forma, 1.203.726. Tem vírgula e tem e, ok? Não tenham medo, você não vai falar 1.203.700, não, né? 1 milhão, vírgula. Olha o outro exemplo que eu estou colocando aí na tela para você curtir. 45.520. A escrita desse algarismo em por extenso ficaria lá 45.520 reais e 39, sem brincadeira, 39 centavos não tem. Legal? Então, ficaria desse jeito aí a escrituração por extenso desse número algarismático que você está vendo aí na tela do seu computer, ok? Beleza, a cachorra da vizinha está latindo. Adoro esses trocadilhos. Vamos lá, danada. Olha lá, ó, 639. 639 não tem necessidade de vírgula, porém, contudo, entretanto, todavia, há necessidade do emprego da conjunção e. Legal? O mesmo ocorre com o número 35 que você está vendo aí embaixo, ok? Bem tranquilinho, bem tranquilinho. Então, esses são os numerais, essas são as classificações. Lembrando aí da maneira correta de escrevê-los. Já que estamos falando de numeral, vamos adentrar o assunto falando agora sobre os artigos. O artigo é aquela palavrinha que acompanha um substantivo no intuito de defini-lo ou não, defini-lo ou indefini-lo, ok? Isso é um artigo. Fácil demais. E o artigo pode ser, existem 2 tipos de artigo, né? Existe o artigo definido, né? Bem facinho, bem tranquilo. O, a, os, as, legal? Beleza? Então, se eu te der lá a frase do tipo o jogador não fez uma boa partida, eu estou delimitando, eu estou especificando o jogador não fez uma boa partida. Esse o é um artigo definido. Provavelmente, nós já sabemos a que jogador estamos nos referindo. Legal? Da mesma forma, se eu falo para você que encontramos as revistas que pediram ontem, esse as é um artigo definido porque está aí acompanhando o substantivo revistas, né? Lembrando sempre, substantivo no singular, artigo no singular. Substantivo no plural, artigo no plural.
ok? Beleza. Dando continuidade, temos lá o artigo indefinido. Como o próprio nome já diz, quando eu quero me referir a um ser de maneira vaga, né, inespecífica, eu uso um artigo indefinido. Uma, uns, umas. Legal? Então, se eu te der um exemplo do tipo, um homem estranho olhava para o carro, eu não sei quem é este homem, por isso eu falo um homem estranho, ok? Então, esse é um artigo indefinido, beleza? O outro exemplo, Clara lia uma revista distraidamente, uma revista qualquer, nós não sabemos que revista é esta que Clara estava lendo, ok? Bom, artigo é um negócio bem facinho, bem tranquilo. Contudo, entretanto, todavia, você precisa tomar cuidado com algumas ciladas da língua portuguesa. Nem sempre a letrinha A nem a letrinha O, né, será um artigo definido. Essas letrinhas só serão artigo definido quando estiverem acompanhando um substantivo. Se você tem uma frase do tipo, nós a encontramos no shopping, esse a está acompanhando o verbo encontramos. Na verdade, este a equivaleria a nós encontramos ela. Não é assim que o povão fala? Beleza. Ela é um pronome pessoal reto, ok? Então, olha lá, nós a encontramos, esse a está substituindo um pronome, portanto, esse a também é um pronome, ok? Beleza? Não sei o que você fez ontem. Esse o que você está vendo aí não é um artigo definido, beleza? Tem que tomar cuidado para você não se confundir com as coisas. O artigo, ele acompanha o substantivo. Se você fala que não sabe o que fez ontem, esse o equivale a não sei aquilo que fiz ontem. Legal? Então, esse o é um outro pronome. Legal? Então, cuidado para você não escorregar na maciota. Uma outra questão que confunde muito a galera é o a, né? Quando você fala que você vai à praia, esse a tem um acentozinho lá, a crase, legal? Esse a não é artigo, porque quem vai a algum lugar. Então, na verdade, esse a é uma preposição, legal? Apesar de praia ser substantivo, porém, contudo, entretanto, todavia, na verdade, esse a faz parte do verbinho lá, ó. Quem vai a algum lugar, não é isso? Então, aí você tem a preposição. Quem se refere a alguém, não é isso? Então, esse azinho aí não é artigo, é uma preposição. Legal? A mesma coisa lá do nós a encontramos. Esse a não é artigo, é um pronome. Beleza? Mas a grande questão que muitas vezes eu encontro por aí é como eu sei que a palavra um ou uma é artigo e um ou uma é numeral. Simples. Quando a palavra indicar no contexto quantidade, a palavra será numeral. Quando não, quando apenas indicar de maneira sem especificar, esse um ou uma será artigo indefinido. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Se eu falo para você assim, ó, lembra? Carla lia uma revista. Vou tirar o lia, vou botar Carla leu uma revista. Uma revista aí, esse uma é um artigo indefinido. Ele não me dá ideia de quantidade, é uma revista qualquer que ela leu, eu não sei qual é, então Carla lia uma revista, Carla leu uma revista, uma aí, artigo indefinido.
Porém, contudo, entretanto, todavia, se eu disser para você que Carla leu uma revista e 2 livros, olha aí, dentro do contexto, eu já tenho uma situação que me dá a ideia de quantidade. Então, Carla leu uma revista e 2 livros, esse uma é um numeral cardinal, beleza? Então aí fica a dica para você. Neste caso, você tem que observar o contexto. Viu lá o exemplo que eu te dei? Havia um homem estranho na rua. Havia um homem estranho. Esse um é um homem qualquer, desconhecido, não sei de quem se trata. Legal? Então, esse um é um artigo indefinido. Porém, contudo, entretanto, todavia, se eu disser que havia um homem na esquina e 2 do outro lado da rua, aí eu já tenho uma situação que indica, claro, quantidade. Eu tenho um homem na esquina e 2 do outro lado da rua. Viu aí? Nesse caso, numeral. Se eu falo para você que eu moro no apartamento 1, esse apartamento 1, legal aí, é numeral, não é artigo definido. Ficou claro isso? Ah, o prof. Ney falou que os, as são artigos definidos e uma, uns, umas são artigos indefinidos. Então isso vai ser assim até eu morrer. Não, né? Vai depender do contexto. Observa o contexto, acompanha o raciocínio que é para você não confundir as coisas. Beleza? Então, é isso. Mais um conteúdozinho fechado contigo, tá bom? Espero que você tenha gostado e espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, vai lá, dá uma curtidinha na minha página e aciona lá o seu sininho, né? Faça a sua inscrição e compartilha geral, que é para a gente chamar mais pessoas para essa correntezinha do bem, que é ensinar a língua portuguesa nas suas especificidades, ok? Um grande abraço, beijo nas crianças, fui!